Mateus 14, 22, livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Agora, olha aqui para mim, por favor, preste bastante atenção. É isso que acontece quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus. Você vê que há muitas pessoas, assim como Pedro, que começam muito bem, começam na fé, começam caminhando. Você vê que Pedro, ele teve a ousadia de andar sobre as águas. Você olha, por exemplo, para a atitude de Pedro. Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas. Você olha para Pedro, por exemplo, para a ousadia dele, para a intrepidez dele, e você fica admirado. Ele teve a ousadia, tamanha a fé que ele tinha, de dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter pelas águas ao teu encontro, porque ele cria no poder de Jesus, que se realmente fosse Jesus que o chamava, ele ia andar sobre as águas. Então a fé fez com que Pedro caminhasse, a fé fez com que Pedro visse o sobrenatural, a fé fez com que ele caminhasse sobre as águas. Ele começou muito bem, mas como muitas pessoas que começam bem, que começam vendo o sobrenatural, vendo o poder de Deus, tem pessoas que já viram milagres extraordinários, pessoas que foram desenganadas pela medicina, pessoas que viram milagre de ressurreição, pessoas que viram milagre de cura, pessoas que viram portas se abrindo, pessoas que viram Deus transformar, fazer milagres na vida de pessoas, transformar pessoas e transformar até a si mesmo. Só que, depois de um tempo, essas pessoas, como Pedro, que reparando nas ondas, na força do vento, nas dificuldades, nas circunstâncias ao seu redor, foram tomadas por um medo, o mesmo medo que tomou Pedro. E essas pessoas que antes andaram sobre as águas, agora estão afundando como Pedro. Pessoas que um dia andaram sobre as águas. E esse andar sobre as águas significa ver o sobrenatural. Esse andar sobre as águas significa você
ver a mão de Deus, o poder de Deus na sua vida. É viver pela fé. Muitas pessoas andaram sobre as águas, viram o sobrenatural, desfrutaram de uma experiência extraordinária, mas passaram por uma situação difícil e, colocando os olhos na circunstância, essas pessoas começaram a afundar. Por isso que é importantíssimo a direção para onde nós estamos olhando. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos da palavra. Não faça isso. Se você olhar para os seus problemas, se você olhar para as suas dificuldades, se você olhar para as suas guerras, se você olhar para as suas lutas, se você olhar para o que você está enfrentando, você vai desanimar. Por isso que nós vivemos não pela vista, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que nós estamos crendo. Porque a fé faz isso, a fé nos faz primeiro enxergar o milagre antes dele acontecer. Agora, se eu ficar olhando para a minha situação, para o meu problema, se eu ficar olhando para a circunstância, para a força do vento, para a tempestade, se eu ficar olhando para aquilo, eu vou desanimar e eu vou afundar. Como muitas pessoas estão afundando na fé. Pessoas que pela fé um dia andaram por cima das águas, por sobre as águas, hoje estão afundando. Porque tiraram os olhos de Jesus e começaram a colocar os olhos no problema, na dificuldade. Cuidado com isso. Quando você olha, por exemplo, para Agar, a Bíblia diz que Agar, quando ela foi expulsa da casa de Abraão, com apenas um jarro de água e poucos recursos, ela foi para o deserto com o menino Ismael, e acabando os recursos, não tendo o que comer, não tendo o que beber, não tendo água, ela entrou em desespero. Ela entrou em desespero. Ela ficou desesperada. E ela deixou o menino à distância para não ver o menino morrer. E Deus, um anjo, aparece a ela e diz para ela: que tens, Agar? O que tens? Eu ouvi a voz, o choro do menino. E Deus abriu os olhos dela para que ela enxergasse um poço de água. Agora, a Bíblia não diz que o anjo tenha criado o poço de água, mas que ele abriu os olhos para que ela enxergasse. Ou seja, o que tudo indica que o poço já estava ali. Só que quando nós tiramos os olhos de Deus, muitas vezes a solução está diante dos nossos olhos, mas nós não enxergamos. Porque nós estamos olhando, nós estamos focando no problema. Os nossos olhos não estão em Deus, nós estamos olhando para a situação. O poço estava diante dela, a salvação estava diante dela, a solução estava diante dela, mas como ela estava olhando para o problema, ela não conseguiu enxergar o poço de água que estava diante dela. E quantas pessoas estão vivendo como Agar? Quantas pessoas estão vivendo como Agar, olhando para os problemas, focando demais no que elas estão vivendo, mas tiraram os olhos de Jesus, tiraram os olhos de Deus. Por isso não estão enxergando soluções óbvias que estão diante dos olhos dela.
E há muitas pessoas vivendo assim, como Pedro, como Agar. Pessoas que, algum momento da vida, elas tiraram os olhos de Deus. Elas tiraram os olhos da palavra. Elas deixaram de confiar em Deus. Elas deixaram de olhar para Deus. E todas as vezes que você olhar para o seu problema e você valorizar mais o problema do que a Deus, você já perdeu. Isso aconteceu com o rei Saul, com o exército de Israel. Quando olharam para Golias, o filisteu, e o supervalorizaram, agigantaram ele demais. Deram muito valor a ele, e por isso ficaram com medo, fugiam da presença do filisteu, porque eles estavam olhando para o tamanho do problema, e não para Deus, não para o Senhor do exército, não para o Senhor de Israel, não para o Senhor do exército de Israel. Eles não estavam olhando para o Deus que estava com eles, mas eles estavam olhando para o tamanho da afronta que eles estavam recebendo dos filisteus. Já Davi não, Davi olhou diferente. Enquanto eles olhavam e diziam, com esse homem nós não podemos. Davi olhava e dizia, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar as tropas do Deus vivo, do Senhor dos exércitos? Quem ele pensa que é? Ainda hoje eu vou arrancar a sua cabeça e vou entregar para as bestas feras do campo. Quer dizer, Davi não se intimidou. Ele não se intimidou com a ameaça de Golias. Ele não se intimidou com o tamanho de Golias. Ele não se assustou com a situação. Ele não olhou para o cenário que estava montado diante dele. Às vezes você vai olhar para aquilo que está ao seu redor, o cenário é desfavorável, é desproporcional. Você olha e você diz assim, meu Deus, e agora? Acabou, não tem mais jeito, não tem solução. Esse problema é maior do que eu. Então você coloca os teus olhos no tamanho do problema, no cenário, no que está acontecendo. E é natural que quando você faz isso, seu coração vai desfalecer. Sua fé vai esmorecer, você vai ser abalado. Então mantenha os seus olhos em quem? Em Deus. Mantenha os seus olhos em Jesus. Olhe para Ele. Ah, mas o meu problema é grande, mas o meu Deus é maior. Ah, mas a minha situação é impossível, mas o meu Deus é Deus do impossível. O meu Deus é Deus. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho. O mesmo Deus que fez fogo cair do céu. O mesmo Deus que enviou provisão para o povo no deserto. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou em absolutamente nada. A diferença é que Deus, Ele quer que nós creiamos não pelo que nós estamos vendo. Ah, pastor, por que Deus não abre o mar hoje? Por que Deus não manda fogo do céu hoje? Porque Deus não quer que eu e você creiamos nele pelo que estamos vendo. Porque é muito fácil você crer vendo. É muito fácil você crer. Poxa, se o mar se abrisse, hein? Já imaginou? Poxa, quantas pessoas iria dizer assim, meu Deus, vou entregar minha vida para Jesus. Se o povo visse fogo caindo do céu, você imagina um alvoroço. Ia sair em todos os jornais. Então é fácil crer assim. Deus não quer que a gente creia assim. Porque isso não é fé. Ele disse para Tomé, Jesus disse isso, bem-aventurado Tomé, os que não me viram mais, mas creram. Mas creram. Então os nossos olhos, eles fazem a diferença. Você tem que olhar pela fé. Você tem que viver pela fé. E viver pela fé, olhar pela fé,
é você colocar os teus olhos em Deus e não na situação, no problema que você está enfrentando, na luta que você não está conseguindo vencer, no pecado que você não está conseguindo se livrar. É você não ficar olhando, é você entender que Deus é maior que o seu problema, é maior que o seu pecado, é maior que a sua fraqueza, é maior do que tudo. É você crer nisso e você colocar nele a sua confiança. Amém? Então aprenda a olhar para quem? Aprenda a olhar para Deus. Aprenda a andar, a olhar e a viver pela fé. Amém?